O tema de hoje é Mulheres na Igreja. Esse é um tema muito interessante e que gera muitas controvérsias, e vamos falar sobre elas ao longo deste vídeo. Alicia, dê o seu alô para quem está conosco. Olá, seja bem-vindo aqui mais uma vez nos nossos encontros para falar das coisas de Deus. Espero que este seja mais um momento para abençoar a sua vida também com esse aprendizado. Amém. Bom, então antes de começar, solta a vinheta. Alice, o tema Mulheres na Igreja pode ser abordado de dois pontos de vista diferentes. As mulheres como participantes ou membros das comunidades cristãs e as mulheres como líderes dessas comunidades. Vamos falar sobre esses dois pontos de vista e o que nós sabemos a respeito. Vamos começar com mulheres como participantes das comunidades cristãs. As mulheres como membros de comunidades, de igrejas, de uma forma geral. E há vários estudos, Alicia, que mostram que as mulheres são maioria entre os membros das igrejas cristãs, qualquer que seja a denominação. Varia ligeiramente, mas esse número está entre 2/3 e 70% do total. E basta entrar numa igreja no domingo, uma igreja que estiver cheia, seja ela de qualquer denominação cristã, e preste atenção que você vai ver que tem muito mais mulher presente. E também, na média, estou falando em média, é evidente que há homens com diferentes posturas ao longo desse espectro, mas, na média, as mulheres demonstram mais desenvolvimento espiritual, estão mais disponíveis para apoiar a obra de Deus e elas se doam mais. Talvez como fruto até da sua experiência como as pessoas que mais se dedicam à família, porque, historicamente, o grosso da atividade familiar é conduzida pelas mulheres e talvez isso se reproduza na intimidade das igrejas. Agora, interessante perceber é que mesmo no tempo de Jesus, uma época em que as mulheres sofriam inúmeras restrições quanto ao seu direito de ir e vir, posse de bens materiais, tinham limitações das atividades que podiam desenvolver e assim por diante. Mesmo nessa época, no tempo de Jesus, a presença das mulheres ajudando e apoiando o ministério de Jesus foi marcante. Por exemplo, se você ler lá em Lucas, capítulo 8, versículos 1 e 3, falam que elas até ajudavam financeiramente. As mulheres estavam ao pé da cruz, os apóstolos fugiram. O único que estava lá é João, o apóstolo amado. Mas as mulheres estavam ao pé da cruz. Quem foi no domingo de madrugada ao túmulo de Jesus para preparar o corpo, porque Jesus tinha sido enterrado às pressas na sexta-feira, e acabaram encontrando Jesus ressuscitado, foram mulheres. O livro de Atos também registra grande presença de mulheres nos primórdios da igreja cristã. E os livros históricos também falam a mesma coisa. E elas tinham um grande papel ali, ser de boca a boca, trazendo e levando informações, dando exemplos e continuamente produzindo novos convertidos. As mulheres tiveram um papel fundamental no desenvolvimento da igreja cristã. Então, não é possível pensar em igreja cristã, não é possível pensar no desenvolvimento que a igreja cristã teve sem falar nas mulheres.
Mas aqui estamos olhando as mulheres sob o ponto de vista de obreiras, de crentes, de membros das comunidades. Não estamos olhando as mulheres sobre a ótica de líderes, que nós vamos falar amanhã. Tá? Vamos falar mais adiante, não amanhã, hoje, mas mais adiante. Alícia, seus comentários. Pois é, Vinícius, eu acho que as mulheres elas são mais sensíveis a algumas questões humanistas, não que os homens não sejam, né? Mas tem toda uma dinâmica e tal. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou fazendo um curso que é um laboratório de leitura, ele tem um viés também de ser um pouco terapêutico através da literatura e tal. E pasme você, o grupo é majoritariamente feminino, já é o segundo que eu faço, e é majoritariamente feminino. E o que essas pessoas estão em busca? De se tornarem pessoas melhores, essas mulheres. E eu acho que isso é um pouco do feminino, essa tentativa de estar sempre se aprimorando, se melhorando. Não que os homens não sejam assim também, mas eu estou falando no geral, né? Não é à toa que você está trazendo esse dado estatístico de que a presença das mulheres é muito mais forte nas igrejas, seja em qual denominação for. Né? O que me deixa feliz, eu gosto disso. Como uma mulher, eu gosto disso. Mas eu ficaria muito feliz também se os homens abraçassem as causas religiosas, espirituais e humanistas. Eu diria que essa primeira parte do que eu falei, Alice, é a parte não controvertida da participação das mulheres nas igrejas. Eu não vejo nenhum estudioso, nenhuma pessoa séria questionar isso que foi acabado de dizer, de comentar aqui por nós. As mulheres são, sim, maioria dentro das igrejas. Estão mais presentes em número do que os homens, e não há como fugir desta realidade, porque basta chegar lá e contar, né? Então, não tem como esconder, tapar o sol com a peneira. Então, essa é a realidade. E eu, que nasci na igreja, sou metodista de berço e estou A gente brinca e chama de metodista de bercinho. participo há décadas. Essa é a minha experiência. E eu me lembro que eu aprendi isso pela primeira vez com meu avô, que era pastor, e ele tinha um carinho especial pelo grupo de mulheres da igreja. E ele me ensinou que uma igreja forte é uma igreja que tem uma presença forte de mulheres. Isso eu aprendi com ele, que foi pastor durante décadas, um homem muito experiente, e começou a pastorear 100 anos atrás. Então, ele viveu um período que é muito do início, especialmente do movimento evangélico no Brasil, e já era assim. Agora vamos entrar no tema mais controvertido, Alicia, que é o tema das mulheres como líderes da igreja. E aqui há dois tipos de liderança que a gente poderia dizer: a mulher como líder de atividades, a mulher lidera a distribuição de cestas básicas, ou a mulher lidera o louvor na igreja, etc. Esse tipo de liderança não costuma gerar muito problema também. Você Mulher, está falando de pastora, né? mulher como professora de Hum. escola dominical, há várias mulheres famosíssimas como professoras de escola dominical, mas quando você vai para a mulher como sacerdote, o que no mundo evangélico seria as, as pastoras, aí nós entramos num campo de grande controvérsia. E essa controvérsia é tão grande, Alice, que recentemente, nos Estados Unidos, a igreja Saddleback Church, essa igreja tem mais de 30 mil membros. E ela foi fundada pelo famosíssimo pastor Rick Warren. Rick Warren escreveu aquele Maravilhoso esse escritor. muito conhecido, Uma Vida com Propósito, e depois Uma Igreja com Propósito. É um livro que já vendeu
perto de 100 milhões de cópias. E é um livro super conhecido. Ele fundou essa igreja, Saddleback, e liderou essa igreja durante muito tempo, e agora, recentemente, ele se afastou da liderança por idade, está tudo bem, não brigou, continua sendo uma força na igreja, mas ele se afastou do dia a dia por questão de realmente estar cansado, etc., e está fazendo outras atividades. E essa igreja, Alice, recentemente passou a aceitar pastoras. Por causa disso, ela foi expulsa da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, que é a maior organização cristã nos Estados Unidos. Foram expulsos. Uma igreja com esse peso, uma igreja com essa visibilidade, uma igreja com essa presença, uma igreja liderada por um pastor com essa fama, com essa aceitação, eles foram expulsos por causa de passarem a aceitar pastoras. E essa controvérsia, Alice, ela nasce lá num texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, onde Paulo fala que não permitia que mulheres ensinassem aos homens. Está lá nesse texto. Agora, há duas interpretações possíveis para esse texto. Uma, que é a interpretação mais ortodoxa, ou talvez mais conservadora, acho que a palavra correta é conservadora, é a interpretação que impede que as mulheres sejam sacerdotes. É por causa disso que a Igreja Católica não tem padres mulheres. E é por causa disso que várias denominações evangélicas também não têm pastoras. Outras têm, e as mulheres fazem carreira na liderança da igreja normalmente. Então, a primeira interpretação, que é essa interpretação mais conservadora, é que Paulo estava dando uma doutrina e que, por causa dessa doutrina, mulheres não podem ser pastoras. A outra interpretação é que Paulo estava ali lidando com um problema específico numa determinada igreja da qual ele era o líder. Ele era uma espécie de bispo daquelas igrejas. Tinham pastores locais e ele era uma espécie de bispo. E ele estava enfrentando um problema numa daquelas igrejas e ele, para restabelecer a disciplina, ele estabeleceu essa definição, essa regra que valeu para ali, para aquela situação. Não é uma doutrina, é um conselho, é uma atitude para uma determinada situação. Quem interpreta dessa segunda forma aceita mulheres como pastoras. E muitas denominações cristãs pensam assim. Eu, particularmente, aceito essa segunda interpretação e acho que seria um desperdício de vocações a gente imaginar que 2/3 dos membros das igrejas jamais poderiam ser sacerdotes. Porque são 2/3 das igrejas são mulheres, a 70%. Seria um desperdício de vocações enormes. Mas eu queria, sem entrar numa discussão teológica, explicar a principal razão pela qual eu acredito que a interpretação que permite que as mulheres sejam sacerdotes é a interpretação certa. E, nesse aspecto, eu estou usando até também a referência do próprio Rick Warren, que, numa entrevista recente num canal do YouTube, ele explicou. E ele argumentou o seguinte, que Jesus nos deu um mandamento que é a chamada Grande Comissão. Está em todos os evangelhos. Eu vou ler lá o texto de Mateus 28, 19 e 20. Diz assim, portanto, indo pelo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até o final
do século. Muito bem. Esse mandamento, Alice, não é só para é um mandamento para os cristãos. Jesus diz: cristãos, vocês que me seguem, vocês que me têm como Salvador, vão pelo mundo e façam discípulos, façam novos discípulos. É por causa disso que missionários saem pelo mundo, é por causa disso que cristãos pregam na condução, em praça pública, aonde for, porque a gente está atendendo a grande comissão, o mandamento de Jesus Cristo. Agora, algumas coisas a notar nesse mandamento de Jesus. Primeiro, não é um mandamento só para homens. O mandamento é genérico. Se ele é genérico, mulheres também têm a obrigação de, indo pelo mundo, fazer discípulos em todos os lugares. E repara que ele fala, Jesus fala, que a gente tem que ir pelo mundo, fazer discípulos, batizar e ensinando-os. Quem? Ensinando os discípulos, os novos discípulos, os convertidos, as novas pessoas que entrarem na fé, a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Ou seja, os mandamentos de Jesus. Se esse mandamento, a grande comissão, é para homens e mulheres têm que ensinar os novos convertidos a guardar os mandamentos de Jesus. É isso que Jesus está dizendo aqui. Então, não há uma restrição a mulheres ensinarem homens, porque senão esse mandamento de Jesus, a grande comissão, seria completamente diferente, não seria assim. E se as mulheres são mandadas, são instadas a ir pelo mundo e converter pessoas, por que cargas d'água elas não poderiam ser pastoras? Não faz sentido. Uma coisa não casa com a outra. Portanto, a interpretação que Paulo, quando fala que não permitia que mulheres ensinassem, ele está ali se referindo a uma situação localizada que tinha uma razão de ser. E eu que completo isso, esse pensamento, Alice, dizendo o seguinte, que essa foi a realidade no começo do cristianismo. Tinha um casal muito conhecido chamado Priscila e Áquila. A mulher era Priscila, o marido era o Áquila. Era um casal missionário, eles eram amigos de Paulo. Ao Atos dos Apóstolos citam eles diversas vezes. O Atos dos Apóstolos fala que eles converteram muitas pessoas, que eles fundaram igrejas. E na maioria das referências a esse casal, em primeiro lugar aparece o nome de Priscila, que é absolutamente o contrário do que é a tradição. Por exemplo, lá em Romanos 16, 3, Paulo fala do casal e fala Priscila e Áquila. O homem, naquela sociedade, era mais importante que a mulher. Então, o natural, o normal, era que Áquila viesse na frente de Priscila. Por que Priscila vinha na frente? Porque ela era líder. Ela era a principal pessoa ali naquele casal de missionários. Era ela que liderava o trabalho. Então, eles entraram para a história do cristianismo como Priscila e Áquila, e não como Áquila e Priscila. Tem um outro caso mais interessante ainda, que está lá em Romanos 16, 7, em que aparece uma mulher chamada Júnia, que ela é referida como apóstolo. E o machismo, Alice, é tão grande que, durante séculos, o nome dessa mulher foi trocada de Júnia para Júnias, dizendo que, na verdade, era um homem, que por isso era um apóstolo. É bem recente, é do século passado, os estudos que mostram e comprovaram que era uma mulher. Tem até um livro famoso que diz Roubando Júnior, ou jogando a memória dela fora, uma coisa assim. É um livro muito legal de um grande estudioso cristão americano, em que ele mostra claramente que era uma mulher. E todos os registros históricos apontam que Júnia era uma mulher. E Paulo, em Romanos, e vários textos da Bíblia originais falam Júnia. Essa Júnias é uma tradução para deixar de ser mulher e virar homem. Então, a prática no tempo de Paulo era mulheres.
ensinando, fundando igreja e sendo até chamadas de apóstolos. Se Paulo tivesse proibido mesmo a mulher de ensinar o homem e a mulher de liderar, ele teria ido contra a própria proibição dele, nas falas dele. Então, não faz sentido isso. É evidente, se você juntar o mandamento de Jesus, a grande comissão, com a prática religiosa dos primeiros cristãos, mulheres eram líderes. E não há nenhuma razão para impedi-las. Pois é, Vinícius, vamos lá. Vamos para o confronto agora. Eu acho que não tem nenhuma justificativa para que nenhuma igreja, em nenhum lugar do mundo, proíba as mulheres de ministrarem, de darem a palavra. Primeiro que é assim, você acabou de dizer que as mulheres podem ser líder de escola dominical, então elas podem ensinar, homens também, né? Nós mesmos temos classes de casais, classes de jovens adultos, classes de adultos sendo ministradas por mulheres. Então, já é um contrassenso. Não sei se nas igrejas que proíbem as mulheres de pregar também, elas também são proibidas de dar aulas em escola dominical. Né? Não, Deve são ser, né? proibidas de darem aula para homens. Elas podem dar aulas para Pois classes é. de mulheres. Então, pois é. Então, devia proibir também a mãe de todo mundo de ensinar qualquer coisa bíblica para os seus filhos, porque é uma mulher e é a mãe. E mães são um instrumento maravilhoso de ensino para seus filhos. E filho pode ser um homem adulto, porque para a mãe, filho não tem idade. Quer dizer, então, sua mãe, uma pessoa, aliás, minha sogra, que já faleceu, uma pessoa maravilhosa, religiosa, não podia chegar e dar um ensinamento para você, porque você é um homem. Olha que inversão. Segundo, Jesus realmente nunca fez esse tipo de separação. Eu acho que essa colocação, né, de que indo pelo mundo pregai o evangelho, e ela é uma frase para todos, pregar é um ensinamento. Segunda coisa, a gente aprende desde sempre que nós pessoas, somos um exemplo vivo do cristianismo, né? Nós, não falou nós homens, ou os homens, falou homens e mulheres, crianças, jovens, adultos, velhos e tal. Então, eu tenho muita dificuldade, já tive discussões a esse respeito com pessoas de igrejas, pastores de igrejas que não aceitam mulheres, né? E as explicações elas não são convincentes, porque não tem uma sustentação bíblica. Segundo essa pessoa, inclusive, me disse que as mulheres tinham um papel muito importante na parte financeira, administrativa e organizacional da igreja. Então, você pode ter um papel muito importante, mas não pode pregar a palavra. E assim, não tem nenhuma lógica, não tem nenhuma razão de ser, entendeu? Infelizmente, e a coisa mais engraçada é que esse contrassenso entre o fato de que as mulheres são maioria nas igrejas, mesmo nessas que não as aceitam como pastoras, né? E, por outro lado, elas não são suficientemente boas, elas não são suficientemente abençoadas para estar divulgando a palavra de Deus. Eu acho que isso não tem razão de ser, não tem explicação, me perdoe se você está em uma igreja que faz isso, porque não há nada que diga que as mulheres são menos habilitadas, menos preparadas, menos capacitadas, ou que Deus em algum momento tenha dito que, olha, tem alguma passagem, Vinícius, que diz assim, dons de línguas são só para homens ou só para mulheres? Tem essa separação? Não. Tem alguma parte que diz dom de amor? Quer dizer, tem gente que tem uma coisa de amor, gente. Quer dizer, então isso é só para mulher. Homem não. Não tem essa separação. Os dons, os ministérios, as coisas que Jesus deixou para a gente, milagres e curas. Eu estava aqui gravando hoje, Vinícius, um reelzinho aqui sobre isso, sobre os milagres, as bênçãos de Deus e como Jesus deixou os discípulos habilitados para fazer isso. E hoje nós podemos fazer isso. Nós temos, está escrito lá, eu posso me habilitar a ser uma pessoa para curar. Uma coisa bem complexa, eu sei. Mas
não há nada que diga que nós não podemos fazer isso. Nós podemos ser mães, nós podemos ser qualquer coisa, porque se você pode ser mãe de um homem, mãe de um menino, mãe de uma menina, mãe de qualquer pessoa, você pode falar para qualquer pessoa sobre amor, sobre Deus, sobre caridade, sobre tudo, sobre a vida, sobre a morte, sobre a espiritualidade, sobre tudo, não é isso. Então, assim, eu acho que se a ideia da gente aqui é estar trazendo isso, a gente não está aqui querendo polemizar com ninguém, mas a gente está querendo mostrar que não há nenhuma explicação bíblica razoável para esse tipo de postura. Alicia, e uma coisa que me chama a atenção ao longo da história da igreja é essas atitudes machistas, como, por exemplo, eu citei da apóstola Júnia, né, que foi traduzida como Júnias, né, como os Júnias. Lá em 1000 e nada, né, Vinícius? Em tempos difíceis. Fizeram de uma mulher um homem para não dar o braço a torcer. Mas tem uma outra história, uma outra injustiça que é cometida com Maria Madalena. Maria Madalena... Não, isso que eu ia falar, Maria Madalena é uma figura maravilhosa. Uma foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Foi a primeira pessoa com quem ele, ressuscitado, falou. E a gente sabe que na vida de Jesus, Alice, nada é por acaso. E não foi por acaso que ela foi escolhida para ser esta pessoa. Sabe-se que ela, no início da história da Igreja Cristã, foi uma liderança forte dentro. Os documentos históricos mostram isso. Aí aconteceu uma coisa. Lá, já bem mais adiante, se não me engano, por volta do IV, V século, por causa do machismo e desta posição histórica que Maria Madalena tinha, fizeram a seguinte jogada teológica. Existe na Bíblia uma mulher prostituta que lava os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxuga com os seus cabelos. Esta mulher não tem o seu nome identificado na Bíblia. A Bíblia não fala quem é esta mulher. É apenas, sabe-se que é uma mulher pecadora pelo texto, não é o que acontece, mas não diz como ela se chamava, quem ela era. Por outro lado, fala-se pouco na Bíblia de Maria Madalena, da pessoa. Ela é citada sempre en passant, assim, como referências. E lá é dito que Jesus expulsou dela 7 espíritos. Quer dizer, ela foi uma mulher que teve uma possessão, ela foi endemoniada, como tantos outros pessoas foram, etc., foram libertas disso, etc. Mas Maria Madalena jamais foi uma prostituta. E aí, em dado momento, os teólogos juntaram as duas mulheres, a mulher prostituta que lavou os pés de Jesus com a mulher que foi libertada de 7 espíritos, e Maria Madalena passou a ser uma prostituta regenerada, o que diminuía o status dela perante a comunidade cristã. E isso não é verdade. Isso é uma injustiça com essa mulher. Essa mulher tinha um problema espiritual, sim, como tantas outras pessoas tiveram. E ela foi curada do problema que ela teve e passou a ser uma líder da igreja cristã, mas não há nenhuma referência moral que desabone essa eu acho, Vinícius, Bíblia. E foi feito isso, para diminuir o papel dela, diminuir a estatura dela dentro da própria comunidade cristã. Vinícius, eu acho que isso vem de uma tradição também católica, né? Que tem lá suas razões de ser, mas Pedro era casado, então os padres não podem casar, mas Pedro, o principal homem da igreja, era um homem casado, todos sabemos, na história da sogra de Pedro e tal. Então as mulheres tinham, sim, papel, e essa coisa vai crescendo também, tem uma cultura de igreja aí, né? Na construção da igreja, e nós somos derivados desta igreja primeira, que era a Igreja Católica. Nós, evangélicos, derivamos todos da Reforma. Então,
traz também esses conceitos, vem junto de que a mulher ocupa um lugar menor, né? Alice, Agora, o mundo mudou e acho que já está na hora da gente repensar isso, né? machismo não é privilégio de qualquer denominação cristã. Não, Todas não. elas têm gente machista. Esses conceitos, na verdade, eles estão no machismo, não na religião. E eles são transplantados para dentro da religião. Da mesma forma como quando a escravidão era aceita, havia interpretações da Bíblia que justificavam a escravidão. E, de igual forma, as ideias machistas geram interpretações da Bíblia que, digamos assim, dão suporte a essas ideias machistas, que as mulheres não podem ocupar determinados locais. Que eu não vejo como justificar isso no mundo de hoje, numa sociedade como a brasileira, onde 30% das famílias têm na mulher o principal fonte de renda da família é a mulher. A mulher é que é o arrimo da família. Não tem cabimento. É uma coisa totalmente fora de propósito. Mas certas ideias demoram a morrer, demoram a mudar. Já houve grandes avanços, tanto é que, mesmo nas igrejas onde as mulheres continuam sem poder não ser sacerdotes, elas já ocupam lugares mais importantes, já há uma abertura, etc., mas ainda há muito por fazer. Então, eu acho que o importante é a gente entender que quem está nos ouvindo é o seguinte: sem a presença das mulheres não há igreja cristã. A igreja não teria crescido, não teria se desenvolvido, não seria o que ela é hoje, nas suas diferentes denominações, se não fosse o trabalho e a presença das mulheres. E eu não posso acreditar que Jesus, que Deus convoca, chama milhões e milhões de pessoas que não podem exercer um ministério mais atuante na sua obra, simplesmente porque são mulheres. Eu não consigo entender uma razão, uma lógica para isso. Perplexos. Usar um simples versículo de Paulo e um outro versículo aqui e ali, uma interpretação que vai por um caminho, quando há interpretações alternativas, eu acho muito frágil. Eu acho que não tem muita base. E é interessante como homens ficam bravos quando veem mulheres pastoras. Nós tivemos durante muito tempo aqui nesses programas dominicais, nossa, a pastora Carol, que é pastora lá da igreja que a gente frequenta, a Catedral Metodista em São Paulo. E cansamos de ver mensagens agressivas sendo dirigidas a ela, porque ela é pastora, porque é a denominação que ela serve aceita mulheres, querendo calá-la, querendo impedi-la de, de falar, de ministrar, de fazer uma coisa absurda dentro de uma ideia de cristianismo. Então, nós queremos deixar essa mensagem aqui para você que está nos ouvindo. E é bom que seja aqui um casal, um homem e uma mulher, os dois, olhando e enxergando isso da mesma maneira. Nós acreditamos nisso e, por isso, nós frequentamos uma denominação que permite às mulheres serem pastoras. Senão, nós estaremos em outra denominação, não nos sentiríamos à Com vontade. certeza. É a nossa análise e crença de que as mulheres têm um papel a desempenhar na linha de frente do cristianismo que nos leva a congregar num determinado lugar, dentre outras razões, não é a única, mas essa é uma das razões. Alice, suas palavras finais? Fica aqui o desafio para os homens, porque eu acho muito importante que os homens rompam com essas tradições. Homens, vocês são filhos de mulheres, vocês são maridos, esposos de mulheres, essas maravilhosas, né? Vocês são pais de mulheres, vocês são avós de mulheres. Então, lembrem-se que quando você
compactua, quando você defende esse tipo de postura sem nenhuma explicação razoável, você está fechando as portas para suas companheiras, suas parceiras, suas familiares, suas descendentes poderem, talvez amanhã, estarem ocupando um púlpito com este papel maravilhoso de pregadora. Ok. Eu espero que você tenha gostado do que ouviu. Mande seus comentários, Dê seu like. dê o seu like, nos siga nas redes sociais, divulgue o nosso trabalho para seus amigos, para seus familiares, porque tudo o que queremos aqui é, com toda simplicidade e humildade, divulgar o Evangelho de Jesus Cristo. Obrigado pela sua Amém. presença aqui, obrigado pela sua participação e que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.